Sobre a questão da segurança química, falamos no último vídeo sobre linhas temáticas, né? Principais tópicos que devem ser abordadas na efetiva construção de um plano de emergência numa indústria química ou mesmo de uma população, ou de um estado, ou de uma cidade, ou de um país. Agora, vamos falar das linhas de ação. O que a gente pode fazer, né? Como é que a gente pode se precaver, como é que a gente pode trabalhar em consonâncias com esses planos globais, planos federais, planos estaduais e municipais, e como é que a gente pode dar contribuição ou como a sociedade pode contribuir e como essa contribuição deve ser feita corretamente. Utilização de mecanismo de controle de proteção, mecanismo de controle e proteção de produtos e substâncias químicas, né? Redução de risco de substâncias químicas prioritária, eleger um conjunto de substâncias que necessariamente precisam ser tratadas, que têm prioridade em cima de outras, ter um sistema de informação, criar um banco de dados a nível estadual, federal, que contenha informações nesse sentido. Existe já uma entidade no Brasil, a CONASC, que tem esse banco. Tem um portal na internet onde você pode encontrar essas informações. E quando você tem dúvidas a respeito de qual é a toxicidade, quais são os princípios ativos ou quais são as substâncias daquele produto, dá uma olhada na internet, dá uma olhada no catálogo do fabricante e verifique. Não compre um produto se você tem dúvidas sobre o que contém aquele produto e como você pode se proteger. E apareceu como tema, mas também aparece como linha de ação, acidentes e emergências. Como a gente deve se comportar, o que é preciso fazer para ter um correto atendimento em caso de acidentes e como agir em casos de emergências, que podem ser emergências de 2 ou 3 pessoas envolvidas no acidente, mas que pode ser uma emergência que atinge uma comunidade perto, além das próprias pessoas dentro de uma unidade industrial. Então, uma linha de ação, um plano de emergência visa aperfeiçoar as políticas públicas, quando falamos de um plano de emergência nacional, voltadas ao gerenciamento e à redução dos riscos relacionados aos acidentes, que envolvem produtos e substâncias químicas, além de estabelecer mecanismos de prevenção e a preparação para o rápido atendimento aos acidentes envolvendo produtos químicos nas agendas das instituições governamentais, do setor privado e da população em geral, buscando a adequada integração intersetorial para as ações de resposta segundo as normas e a legislação vigente. Nós que trabalhamos com plano de ação de emergência, saúde, segurança e meio ambiente, sabemos bem como funciona isso. Os planos de ação de emergência, normalmente, eles têm essa interação com os agentes públicos e com as outras fábricas no entorno daquela unidade industrial onde a gente está, num polo petroquímico ou numa refinaria, quando você tem nas portas da refinaria as outras fábricas que não são de propriedade da refinaria, são de propriedade privada, mas no seu plano de emergência você tem ações que compartilham não apenas produtos, equipamentos, mas compartilha também pessoas que vão integrar as equipes daquela outra unidade que eventualmente estiver sendo acidentada. Isso é de extrema importância porque dependendo do acidente, da quantidade de produto envolvido numa emergência, a quantidade de pessoas que você tem numa brigada de emergência, a quantidade de produto que você tem para combater aquela emergência, não consegue atender a demanda que está sendo exigida de você. Então, muitas vezes,
o suporte dado por uma indústria perto de você vai proporcionar um atendimento completo, e é preciso que os governos municipais, os governos estaduais e o governo federal esteja totalmente integrado nessas ações de combate a emergências, principalmente na indústria química e acidentes de grande porte. E aí eu faço questão de dizer que a mídia deve cobrar, os institutos, o CREA, os sindicatos e as federações devem cobrar das empresas não apenas a questão de aumento de salário, das condições de risco, mas devem cobrar essas ações relacionadas aos planos de emergências, a planos específicos quando tem trabalho com substâncias químicas extremamente perigosas, porque é de extrema importância para a saúde e para a segurança daquele cara que trabalha naquela indústria, naquela refinaria, como das populações que estão perto daquela indústria. E não é nada demais, é um dever de cidadão, é um dever da mídia, é um dever do jornalista, é um dever dos institutos e das associações que lidam com a profissionalização, com a capacitação desses profissionais que trabalham com saúde, segurança e meio ambiente, que têm a obrigação de alertar a população, tem também a obrigação de cobrar da sociedade, de cobrar das empresas os famosos planos de emergências e saber se os cenários acidentais foram contemplados, quais os cenários que foram contemplados e se essa empresa, se essas empresas estão realizando os simulados de emergências, se as populações vizinhas foram alertadas sobre os riscos a que estão expostos por querer ou por não querer. Enfim, é de extrema importância que a cidadania seja exercida no todo e por todos. É muito importante essa questão de segurança para ser deixada exclusivamente na mão das indústrias, do industrial ou das leis. É preciso que a cidadania seja exercida como um todo. E um papel preponderante, um papel de extrema importância é o papel da mídia, que precisa buscar e tem a obrigação de buscar essa resposta nas indústrias e nos complexos petroquímicos, assim como nas estradas, nas encostas, nos viadutos, em tudo que exista risco, aí saindo um pouco do risco químico, mas só para reforçar a necessidade da mídia com relação a essas questões de proteção do ser humano, da natureza e da vida no planeta Terra. É preciso controlar e eliminar as áreas contaminadas, é preciso que tenhamos um sistema, e já temos, que esteja harmonizado com o sistema global de classificação e rotulagem. Como eu disse, essa lei que fala de transporte de cargas e produtos perigosos já tem essa questão contemplada. Talvez precisasse de uma modificação, de uma atualização. Não lido com isso há muito tempo, mas é provável que já tenha sido modificada em função da quantidade de produtos novos, produtos químicos que temos no mercado e que transitam todos os dias nas nossas rodovias. É importante também participar de convenções e implementar aquilo que é decidido nas convenções e pelos organismos internacionais. É importante ter inventário das emissões, porque só com o inventário das emissões, que deve ser cobrado pelos órgãos estaduais de proteção ambiental, é que podemos saber o quanto o ambiente está sendo poluído e o que está sendo emitido para o ar, o que está sendo mandado para a natureza, seja nos cursos d'água, seja por emissão na atmosfera. Enfim, é preciso ter registro das emissões dos poluentes. Sem esse registro, dificilmente teremos uma política adequada, né? E é preciso traçar um perfil nacional do que se tem na indústria no Brasil e manter atualizado esse quadro de referência da gestão das substâncias químicas. E, para encerrar o nosso tema da segurança química, uma coisa que está muito, mas muito mesmo
preocupante. Não é preocupante por ser uma questão de segurança química, mas é preocupante porque lidamos com novas formas, novas substâncias que conhecemos muito pouco. E trata-se do desenvolvimento e da inovação tecnológica. Saudado e brindado como sendo a salvação da lavoura para o desenvolvimento tecnológico do ser humano e da economia, sem dúvida nenhuma ele traz componentes de grande preocupação. Então vamos lá. O desenvolvimento de alternativas relacionadas à alteração de processos de fabricação de produtos existentes e a introdução de novos produtos constitui um dos grandes desafios à indústria química deste século, como eu já vinha falando a respeito disso nos vídeos anteriores, inclusive nesse vídeo. A substituição de produtos perigosos por outros de menor risco deve ser incentivada e buscada de forma permanente. Os incentivos à pesquisa sobre tecnologias mais limpas podem incluir mecanismos de financiamentos e mecanismos de premiação ou reconhecimento público, como os famosos selos verdes e outros tipos de selos que garantem a qualidade, que afiançam ao consumidor que aquele produto é produzido de forma correta, de forma a não trazer prejuízo, seja no consumo, seja na produção e seja na natureza. Apesar de dar ênfase em relação a novos produtos ou novos processos de produção, o desenvolvimento tecnológico pode também ter como objeto processo de redução, reaproveitamento e eliminação de resíduos de produtos conhecidos. Ou seja, dentro dessa questão tecnológica deve ser considerada não só a eliminação de produtos nocivos, de substâncias perigosas, de substâncias químicas que já conhecemos, mas como também abandonar processos sabidamente que contaminam excessivamente o meio ambiente e prejudicam a saúde do ser humano e só trazem benefício imediato. Benefício imediato significa só trazem lucro ao empresário, mas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo trazem enormes prejuízos à saúde e ao meio ambiente. E encerramos por aqui esse assunto em termos de compartilhar com vocês o que eu aprendi recentemente, o pouco que eu consegui, digamos assim, extrair do convívio com outros colegas que conhecem muito bem esse assunto. Mas não fique apenas com esses vídeos, que eu gostaria que você compartilhasse e que você dissesse se você gostou, que você não gostou, que você me desse o feedback desse trabalho que eu estou fazendo, né? Que você assine o canal. E é isso que eu desejo, ter um canal de comunicação com você para te trazer informações que eu tenho, informações sobre o que eu aprendi, informações que vão de alguma maneira te beneficiar, informações que podem beneficiar outras pessoas e compartilhar o que ao longo dos anos, ao longo de 40 anos de vida profissional, eu aprendi sem te cobrar absolutamente nada. Apenas o prazer de compartilhar com você, de ter você como ouvinte e poder eventualmente discutir a melhor forma de encaminhamento, o melhor jeito de falar sobre esse tema. Então, segurança química para o nosso consumo é isso. Espero que você tenha gostado. Diga se você gostou e se você não gostou, diga o que a gente pode melhorar, que com certeza eu farei de tudo para melhorar. Um grande abraço e recomendo que você veja os outros vídeos. Se eu não me engano, com o final desse serão 3 mais 4, 7, um total de 7 vídeos sobre segurança química. E deixe o seu parecer e inscreva-se no nosso canal, tá ok? Um grande abraço e a gente vai se vendo por aqui. Tchau, tchau.